Boa noite, meus amigos e minhas amigas. Arsenal Brazuca, Barão aqui falando com vocês. E hoje tivemos o quarto jogo, né? Ou como o Arteta prefere falar, quinto jogo da pré-temporada, porque ele considerou o jogo contra o Watford um jogo de pré-temporada, aquele jogo que foi no Sobá, com portões fechados. Hoje vamos falar sobre o jogo de hoje, do Arsenal, e vamos falar também a entrevista coletiva do Arteta após o jogo. Beleza? Mas antes de começar, vamos dar o like no canal, sininho para receber as notificações, siga a gente nas redes sociais que estão aqui embaixo, beleza? Que isso ajuda o vídeo a chegar a mais pessoas. Então, hoje eu não fiz nenhuma arte para a gente falar, vou direto ao ponto. Vamos falar primeiro da entrevista coletiva do Arteta. O Arteta que, após o jogo contra o Villarreal, que o Arsenal perdeu, né, 3-2, a volta para o Emirates Stadium, teve a estreia do Gyökeres. Então, o Arteta falou um pouco sobre tudo isso. A primeira pergunta que foi falada sobre ele foi sobre a empolgação, né, dos torcedores com o Gyökeres. Seria o primeiro jogo dele, né, jogando no Emirates. O Arteta respondeu: já quebramos essa linha porque acho que foi muito importante para ele começar uma partida e começar a ter essa conexão, né, com a equipe. Ele está conosco há apenas uma semana ou mais, mas eu já vi muitas coisas e muito propósito, especialmente a maneira como ele estava atacando em certos espaços. Então, em geral, para muitos jogadores que não jogaram muitos minutos, temos muito agora e eles estarão prontos para sábado em condições muito melhores. Então ele fala, né, da questão do Gyökeres ter treinado pouco com o elenco, então ainda não consegue ter aquele link, né, aquele clique que eles costumam dizer, mas ele gostou do que viu ali em relação ao posicionamento, questão de corrida durante o jogo, né? Então, opções que ele deu. Então, o Arteta aparentemente gostou do jogo do Gyökeres ali enquanto ele esteve em campo. Depois perguntaram a ele sobre a falta do Kai Havertz, né? Ele fala que o Kai Havertz sentiu alguma coisa ontem no treino e hoje de manhã ele não estava bem, então ele preferiu poupar o Havertz, mas ele fala que não é nada grave, é questão de alguns dias, e ele falou que espera que o Havertz esteja disponível para o jogo contra o Bilbao no final de semana. Então, a gente ficou muito preocupado, né, porque o Havertz ele não apareceu nem no banco de reservas, aí começa a se especular bastante coisa. Então, o Arteta dizendo que não tem, quer dizer, tem um problema com o Havertz, mas não é nada grave. Depois pergunta para ele sobre os outros jogadores que ficaram de fora, né, que foi o Calafiori e o Trossard. Perguntaram se ele acha que esses jogadores estarão disponíveis para o jogo, não de sábado, mas o jogo de estreia do Arsenal em Old Trafford no dia 17. Aí ele responde que sim, os três que perdemos durante a turnê foram o Gabriel Magalhães, né, o Big Gabi, o Leandro Trossard e o Calafiori. E para sábado, acho que dois têm uma chance, se tudo nos próximos dias evoluir da maneira que tem evoluído nos últimos dias. Não, ele fala que para sábado, acho que os dois têm uma chance. Então, é outra notícia boa. Tá? Então, vamos dizer aí que se tudo correr bem, até sábado a gente tem todo o nosso elenco disponível, claro, menos o Gabriel Jesus, que está voltando de lesão. Depois perguntaram a ele sobre o Dolman, né? Todo jogo o Dolman tem sido elogiado aí pela mídia. Então tem mais uma pergunta sobre o Dolman. Fala que ele recebeu o pênalti ali. Se a torcida vai ver ele no time principal nesta temporada. Aí o Arteta responde, né, que ele continua impressionando muito, o impacto que ele teve no jogo novamente hoje, né, e a eficiência que ele mostra em cada ataque e ação.
que é incrível. Mais uma vez ele merece ter chances, e se continuar assim, vamos ver o que é que acontece. Então, deixa aquele ponto de interrogação que é normal, quem conhece o Miguel Arteta. Ele não é de confirmar nada. E eu acho que ele está certo nesse ponto. Porque se ele confirma alguma coisa e não sai de acordo com como ele planeja, a torcida vem acima dele. Então, ele não precisa confirmar nada, e aí ele avalia jogo a jogo, dia a dia, se com disponibilidade. A gente tem que lembrar também que o menino tem 15 anos. Então a gente tem que tomar muito cuidado com essa questão aí do Doma sendo lançado no time profissional. Aí uma outra pergunta que eu achei uma pergunta importante, tá? É uma coisa até que eu vou falar no pós-jogo sobre isso. E se acham que vão demorar o time a se acostumar com o Gyökeres, tá? Porque ele tinha um atacante parecido, né, com o Gyökeres quando ele estava no City, e o Haaland também demorou um pouco ali para se adaptar ao esquema do City. Então ele pergunta quanto tempo ele acha que vai demorar para o time se entrosar ali com o Gyökeres. Aí ele responde que espera que dias, né? E todos os dias nos treinos eu acho que ele está tendo uma sensação muito boa. Acho que ele também construiu conexões externas, o que acho muito importante com os jogadores, que vão ajudá-lo a estar na posição que ele precisa entrar. Seu nível de condicionamento físico, acho que ele não treinou realmente com a equipe por 2 meses, então ele fez agora 6 ou 5 sessões, eu acho antes de hoje. Então acho que no sábado, novamente, acho que ele dará mais um passo, estará em melhores condições. Então, bem provável que o Gyökeres seja titular de novo, né, no sábado, visto que teve essa pequena lesão com o Havertz, então é bem provável também que o Arteta não queira forçar o Havertz ali, para ter ele disponível para o jogo de Old Trafford no dia 17. Então, poderemos ter mais um pouco aí de Gyökeres no dia sábado, né, no jogo contra o Atlético de Bilbao. Aí perguntam também sobre a estreia do Madueke, primeira chance dele. Aí o jornalista diz, né, que ele encurtou o tempo dele para se juntar mais cedo ao elenco, e isso é importante, né? Ele pergunta que se isso é importante, a mentalidade do jogador ter essa mentalidade de querer voltar mais cedo para estar junto com o elenco. E aí o Arteta diz que sim, sem perguntar sobre isso, ele mostrou muita vontade de vir e se juntar a nós desde o primeiro dia. E acho que ele fez isso, o que ele fez é notável. Acho que isso mostra o quanto ele quer, o quanto ele está disposto a colocar tudo o que puder para fazer isso funcionar. Acho que a recepção que ele recebeu de todos os torcedores também foi brilhante, então ótimo. Mais uma vez, mais uma pela porta para ter a primeira experiência conosco e no sábado ir novamente. Então, mais um aí que pode ter sua oportunidade aí no sábado, de repente não como titular, né? Porém, pode aí ter mais uma oportunidade no sábado nessa pré-temporada. Depois perguntam novamente, né, sobre o Max Doma. Como um jogador como Doma ele tem apenas 15 anos, você já se deparou com esse tipo de situação antes? Um jogador tão jovem que poderia claramente causar um impacto no nível do time principal tão cedo? E como gerenciar essa situação? Aí ele fala que é muito parecido com o Ita, né, com o Nwaneri. Acho que é uma etapa diferente, mas com o Max tem sido muito rápido. Mesmo no ano passado, quando ele estava treinando conosco, ele estava fazendo esse tipo de coisa, né, que ele fala, nos treinos, e agora está fazendo isso no jogo de forma consistente. Então, nos 3 ou 4 jogos que ele jogou, ele conseguiu impactar e ter grandes momentos no jogo. Bem legal. Aí voltam no Madueke, né? Aí o jornalista pergunta, né? Muitos torcedores do Arsenal têm debatido onde ele vai se encaixar no time. É uma dúvida também de todos os torcedores do Arsenal, inclusive minha também. Onde ele vai jogar? Ele entrou no lado esquerdo hoje. Esse é o seu plano para ele? Aí o Arteta responde que em ambos os lados. Ele vê o Madueke jogando em ambos os lados.
Quando você pergunta a ele se ele se sente muito confortável jogando à direita ou à esquerda, ele se sente confortável jogando em ambos os lados. Então, portanto, queremos ter jogadores com pés invertidos. Então, a princípio, a ideia é ter o Madueke na direita, com essa informação dele. A ideia do Arteta é manter o Madueke ali pela esquerda. Podemos fazer... Pela esquerda não, pela direita. Podemos fazer isso. Ele é uma ameaça real, mas eu quero jogá-lo contra times. Queremos encontrar outra coisa jogando com os pés natural. Ele vai nos dar essa solução. Hoje você já viu algumas bolas que ele colocou na área, o ritmo e a qualidade que ele pode entregar. Então, ótima opção. Então, com essa fala do Arteta aqui, ele mostra que ele tem muito interesse em jogar com o Madueke pela direita. Mas, no ruim, ele coloca o Madueke na esquerda. Então, a mim, ficou claro isso. O Madueke é para jogar na direita. E no ruim, ele vai jogar na esquerda. Não vai ser aquele cara que vai entrar e jogar na esquerda. Beleza? Mas foi o que eu entendi, interpretei das falas do Arteta. Aí perguntou sobre o Gyökeres de novo, né? Que o Arteta mencionou que ele não treinou muito durante o verão, não adequadamente, né? Como ele deveria treinar, tipo, ter aquele ritmo aquele ritmo mais forte, né? É muito diferente você treinar numa academia ou com um preparador físico e treinar ali com os jogadores em campo, com o treinador, posicionando ele e tal, dizendo o que ele precisa fazer. Tá? Então é muito diferente isso. Você acha que ele estará absolutamente 100% pronto para o primeiro jogo da temporada? Você acha que ainda pode ser uma coisa gradual e pode levar alguns jogos? Aí o Arteta responde, né, que acha que a mentalidade, entendendo o que ele precisa fazer, será 100% ou mais, porque ele está tão disposto e tão confiante também que pode entregar imediatamente. Não tenho dúvidas de que ele estará em um lugar muito bom. Aí depois pergunta se ele gostou, né, do que ele viu na equipe nessa temporada e que tem só mais um amistoso antes do começo da Premier League, antes da gente enfrentar o Manchester United em Old Trafford. Aí o Arteta responde, não acho que o jogo de sábado será o último, então aquela semana contra o United é apenas a preparação. Então, em muitas coisas, estou muito feliz. Hoje, acho que o resultado é doloroso, acho que eles têm sido suficientes, mas têm sido ingênuos, especialmente a maneira como defendemos espaços abertos. E isso é algo que, especialmente, a maneira como jogamos, temos que acertar em cheio. Hoje não fomos nada bons nesse departamento e isso nos custou o jogo, com certeza. É outra coisa que eu vou falar no pós-jogo, que é essa questão ali defensiva do Arsenal com um meio campo. Eu achei que ainda, claro, não encaixou porque a gente tem dois volantes novos, entendeu? Que é o Norgá e o Merino. A mim, o Arsenal está dando muito espaço ali, mas eu vou falar isso depois da entrevista coletiva do Arteta. Pergunto, né, de ter sido um projeto a longo prazo aqui para você. Você adicionou peças ao quebra-cabeça todo verão. Você é o artigo acabado agora? O projeto está acabado agora? Você está pronto para disputar o título da Premier League? E o Arteta responde, bem, acho que fizemos isso nos últimos 3 anos e agora o próximo passo sabemos o que é e vamos ser melhores. Assim como qualquer outra equipe. Você olha para a competição, as peças do quebra-cabeça que eles estão adicionando, algumas das que também são grandes. Então estamos todos tentando estar no nosso melhor e prontos para competir para vencer a Premier League. E aí perguntam para ele, né, o que os seus companheiros de equipe principal disseram sobre ele, mas não diz quem é. Como eles reagiram a isso? Obviamente ele é um grande talento, provavelmente do Dolman, né? Daqui para frente, qual realista é que ele possa estar jogando futebol de Premier League nesta temporada? Acho que a reação é muito clara, eles têm a bola e dão a ele,
Então isso mostra quanto eles confiam em Max, né? E acho que o relacionamento que ele está construindo dentro da equipe. Então acho que nada melhor do que isso, a confiança que eles mostram para fazer as coisas acontecerem, a conexão constante que eles têm nele. Quanto aos minutos da Premier League, essa é uma perspectiva realista nessa temporada. Mais uma vez uma pergunta sobre o Doma. Vamos ver como vai. Vamos para o sábado, para o intervalo também. Ele precisa de uma pequena pausa, porque ele não teve nenhum feriado realmente. Então, nos próximos dias ele vai ter uma pausa, o que eu acho que ele precisa. Então, após a semana, ele estará pronto novamente para jogar. Você chegou tão perto de ganhar o título nessas últimas temporadas, que lições ou ajustes você fará nesta temporada para a Premier League? Bem, cada temporada tem sido um pouco diferente na última temporada. Uma delas é certa, é que a disponibilidade é algo absolutamente fundamental e tem um grande impacto em suas chances de vencer a Liga ou a Liga dos Campeões. Na última temporada, especialmente, nos últimos 3 ou 4 meses da temporada, nós realmente lutamos com isso. Acho que tomamos ótimas decisões para resolver esse possível problema, com muitos jogadores que têm a capacidade de jogar em diferentes posições no mais alto nível. Acho que somos mais fortes. Então, essa é a coletiva do Arteta, tá? Uma coletiva bem protocolar, estilo Arteta, sem revelar muita coisa. Porém, agora a gente vai falar um pouco do jogo. Tá? Primeiro jogo do Arsenal no Emirates Stadium, tá? Começando essa pré-temporada, né? Já contra o Villarreal. O Arsenal começou o jogo com Ryan no gol, Ben White na direita, Saliba, Ivio, Lewis Skelly, Merino, Norgari, Nwaneri, Saka, Gyökeres e Martinelli. O primeiro tempo do Arsenal, eu vou ser sincero, eu não gostei muito do que eu vi. O Arsenal vinha dominando os jogos, principalmente em questão de posse de bola. No primeiro tempo do jogo contra o Villarreal, o Arsenal não teve tanta posse de bola. O Villarreal teve 52%, o Arsenal teve 48%, bem 50-50 ali. Né? Então, foi um primeiro tempo onde que o Arsenal teve bastante dificuldade. Tá? Mostra muito que o Nwaneri ainda não está preparado para ser aquele 10 construtor criativo. Tá? Isso não é uma crítica. Isso é uma coisa que a gente precisa fazer o jogador evoluir. Entendeu? Isso é uma coisa que a gente vê. O Nwaneri, ele não está preparado ainda para ser o camisa 10. Ele joga muito bem pela ponta. Quando ele jogou pela ponta direita, ele jogou muito bem. A mesma coisa é o Doma. Ele joga muito bem pela ponta direita. Porque o camisa 10, gente, é uma das funções mais difíceis do jogo. Vamos botar assim. Então, muita gente critica o Odegaard, mas é uma função bem difícil de se fazer ali. O cara tá sempre marcado, ele tem que ser um cara muito inteligente para soltar a bola. Então, o marcador está sempre em cima de você, dificilmente você vai ter muito espaço. Se você tiver muito espaço, você faz a diferença. Então, por isso que a gente vê poucos camisa 10 hoje no futebol mundial. É justamente por causa disso, que é uma posição muito difícil de você jogar. Então, eu acho que faltou muito essa criatividade. Tá? Eu acho que o Odegaard ali, eu até vi gente falando que quer ver muito o Gyökeres jogando com o Odegaard. Também acho que o Arteta, quando escalar os dois juntos, o Gyökeres ele vai ter mais oportunidade. Tá? Gostei da estreia do Gyökeres se movimentando bastante. Uma coisa que eu falei para vocês, o Gyökeres ele não vai ser aquele cara que vai ficar parado dentro da área. Ele sempre trocava com o Martinelli. Então, às vezes, ele caía para a esquerda, o Martinelli virava centroavante. Quando o Martinelli estava de ponta, o Gyökeres estava de centroavante. Então, eu acredito que quando o Gyökeres estiver em campo, quem for o ponta esquerda, principalmente o Martinelli, ele vai trocar muito nessas posições para tentar abrir o espaço ali
e tentar fazer o gol e tentar gerar mais jogo, né, para ele mesmo também. Porque ali parado, se a bola não chegar para ele, não adianta nada. Então, por isso, ele precisa buscar o jogo, ele precisa ir atrás do jogo. Eu vi o Gyökeres indo muito atrás do jogo. Tá? E no primeiro tempo também a gente teve finalizações, mas eu acho que o Arsenal ainda precisa acertar esse pé nessa finalização. Entendeu? A gente está finalizando muito, mas a gente está finalizando mal. Está finalizando mal. Uma coisa que aconteceu muito durante o jogo foi a questão dos desarmes. Tá? E não é uma coisa normal o que o Villarreal fez. Tá? O Villarreal teve 23 desarmes. Então o Arsenal foi muito desarmado durante o jogo. Isso faz parte dali, os jogadores ainda não se conhecem, a gente ainda não tem, por exemplo, um time, de certa forma, titular todo jogando junto. A gente não teve esse momento de todos os titulares, teoricamente, que nós consideramos, né? Titulares jogando juntos. O Arteta está sempre mesclando. E isso faz com que a gente tenha alguns problemas ali durante o jogo. Vem sendo exposto isso. Tá? Isso vem sendo exposto. Os gols que nós tomamos hoje, muito por falha. Entendeu? Muito por falha. O primeiro gol do PP ali foi uma falha absurda ali de comunicação da zaga. Entendeu? Então, ali eu tô sentindo que tá tendo um buraco ali no meio de campo. O Arteta falou isso na coletiva. Então, não sei, tô achando os jogadores meio espaçados, sabe? Não tem aquele time mais compacto quando a gente está defendendo. Não sei se é uma ideia do Arteta de mudar o esquema tático, porque é aquilo, gente. A gente mudou, tipo, os nossos dois volantes. A gente está jogando com um 9 agora. Aí muita gente falou, pô, não gostei do jogo do Arsenal hoje. Cara, eu também não gostei. Mas é isso, ele tá fazendo testes. Hoje a gente tá jogando com um 9, a gente não tá acostumado a jogar com 9. A gente tá acostumado a jogar com jogadores que se movimentam bastante. Não que o Gyökeres não se movimente, mas ele é aquele cara que a gente vai procurar na área, diferente quando o Havertz está de 9. A gente não procura, teoricamente, o Havertz na área. A gente sabe que ele sai muito da área, busca o meio de campo. Então, agora é diferente. É um esquema quando o Havertz estiver jogando e é outro esquema quando o Gyökeres estiver jogando. Então, o Arteta precisa adaptar isso. Então, até por isso, ele pediu os jogadores antes da pré-temporada, porque ele sabia que vinham muitos jogadores, e quando você mexe muito em muitos jogadores, você tem mais trabalho para ajustar aquilo ali. Por que a gente não teve tanto trabalho nas últimas 3 temporadas? Porque a gente mudou uma coisa ou outra. Agora não, agora a gente mudou bastante coisa. E todos os jogadores que nós trouxemos são jogadores que vão entrar no jogo. Entendeu? O único que não deve entrar tanto é o Kepa. Mas de resto, por exemplo, o Arteta mesmo já testou o Mosqueira. Entendeu? Já está testando, já jogou ele ali na lateral direita por um pouquinho. Entendeu? Depois jogou ele para a zaga. Por que ele fez isso? Porque com certeza o Timber e o Gabriel não tinha como jogar nem em 45 minutos. Aí ele colocou o Mosqueira como lateral direito, tirou o White, colocou o Mosqueira, e aí depois, quando o Timber entrou, o Mosqueira virou zagueiro. Gostei muito do Mosqueira também, um zagueiro bem rápido, parece ser um zagueiro bem firme, tem bom passe. Gostei do jogo dele hoje. Gostei do Gyökeres, por mais que a bola não tenha chego tanto nele, né? Mas eu gostei por causa que ele se movimentou bastante durante o jogo. Então, acho que é isso. E quando o Odegaard entrar, eu acho que isso vai melhorar. Vai receber mais bolas, né? Então, acredito que o Gyökeres vai melhorar muito com o Odegaard. Outro jogador que eu estou gostando muito nessa pré-temporada é o Odegaard. O Odegaard voltou a tentar, entendeu? E nesse jogo foi assim também. Ele voltou a tentar os lances, ele vem achando passes. Então, acredito que o Gyökeres vai ter muita oportunidade quando a gente tiver o Odegaard ali. O Martinelli tentou muito hoje, tá? Mas tem aquele problema dele, né? De às vezes ser muito desarmado, dele às vezes tentar um passe e não conseguir, tentar um chute e não conseguir. Mas eu acho que hoje ele jogou melhor do que nos outros jogos. Gostei um pouco mais do que eu vi do Martinelli hoje. Até questão defensiva.
ofensiva, claro, ainda precisa melhorar a questão do chute, questão de decisão, mas achei que ele melhorou hoje na questão de tentativa, né? Acho que ele acertou mais ali, questão de posicionamento. Então, pode ser até por causa da questão do Gyökeres também caindo muito por ali, ele caindo mais para o meio, tirando essa tanta responsabilidade dele de jogar ali pela ponta. Então, foi aquilo que a gente falou do Jesus, né? Do Jesus ter ajudado muito ali o Gabriel Martinelli. Então, acho que o Gyökeres também pode dar essa ajuda para ele. Tá? Então, Gabriel entrou, né? Gostei do jogo do Gabriel também, entrou bem. Tirando aquele gol que a gente tomou, né? Que a gente estava muito à frente. Mas aí é questão de ritmo de jogo também, galera. Então, assim, a gente está numa pré-temporada, os caras não vão ter a velocidade que eles vão ter, tipo, por exemplo, quando estiver no final da temporada. Mas é aquela questão que a gente falou também do espaço, né? A gente está numa pré-temporada, treinando e tal, mas a gente não pode dar o espaço que a gente deu para o cara fazer o gol. E assim, a gente viu que o Mosqueira é muito rápido, né? Ele ainda tentou chegar no jogador, mas o jogador chutou e conseguiu surpreender ali o Kepa foi no terceiro gol, né? Que ele chuta ali cruzado e faz o gol. Mas Toma, não vou nem falar, né? O menino entra bem toda vez que entra bem, tentando jogar, tentando fazer as jogadas dele, sem medo de nada. Tá? Madueke, gostei muito do Madueke, tá? Gostei muito do que eu vi nesses 15 minutos, vamos botar assim, de Madueke. Tentou ir para cima da defesa, o que a gente espera do Madueke. Até um lance e ele tá frente a frente com o zagueiro, só tá ele e o zagueiro, ele na ponta, na verdade. Frente a frente o zagueiro e o zagueiro já tá com medo dele. O zagueiro vai andando para trás, ele vai indo para frente, o zagueiro vai andando para trás. Então, é isso também que a gente vai esperar do Madueke, um jogador muito rápido, muito perigoso e que o zagueiro vai ter muito medo de dar o primeiro combate nele, porque se ele tomar o drible, o Madueke vai ou o gol ou ele vai dar o passe ali, a assistência. Então, no fundo, esse jogo da pré-temporada eu acho que foi um dos piores assim do Arsenal, mas eu acho que tem coisas a melhorar, mas foi o que eu falei. A gente está jogando com um elenco que está muito mesclado, então quando a gente tiver o time realmente titular, que vai começar, que vai ser aquele time que a gente vai levar até o final da temporada, quando a gente já tiver a base ali jogando junto, isso aí vai melhorar, porque a gente vai ter muitos jogadores que já se conhecem. Por exemplo, o time titular vai ser o Raya, aí Timber ou White, que já está acostumado ali, já está entrosado com o time, independente de quem seja. Aí tem Saliba e Gabriel que já estão entrosados, e Lewis Kelly também que já está entrosado. Aí a gente vem o Degar no meio, junto com. Aí vem, né, Zubimendi, aí esse daí precisa entender um pouco o jogo, vai muito do Zubimendi, mas aí vamos ver como é que ele vai jogar, né? Ele tem jogado bem toda vez que ele tem entrado. E aí vai ter Odegaard e Rice, que já estão entrosados. E aí no ataque, Havertz ou Gyökeres, Saka e Gabriel Martinelli, o Trossard lá do outro lado. Então, eu acho que a gente tem uma base muito forte, tá? E aí a gente só precisa, quando juntar essa galera, aí eu acho que a gente vai jogar bem melhor do que a gente está jogando hoje. Então, acredito que o Arteta está realmente utilizando essa pré-temporada para fazer o máximo de testes possíveis. Ele fala isso nas coletivas, que ele está tentando fazer os testes. Porque se ele quisesse, cara, ele podia chegar, colocar o time dele titular e acabou. Entendeu? Jogar do jeito que ele já joga e tal, manter aquele feijão com arroz e segue o baile. Porém, acredito que não seja isso que ele quer. Ele quer ter outras alternativas, até porque chegaram outros jogadores com características diferentes, onde ele precisa adaptar ao jogo. Então, gente, a entrevista do Arteta foi essa, a análise do jogo também foi essa, e não esqueçam de se inscrever no canal, joinha para curtir esse vídeo, e não esqueça de escrever nas redes sociais, se inscrever nas redes sociais, e qualquer coisa, deixar o comentário aí o que vocês acharam do jogo hoje, o que precisa melhorar, o que a gente precisa fazer para melhorar o nosso jogo.
Mas eu acho que, como o Arteta falou, a gente está no caminho certo, a gente está fazendo teste. Teste é isso, é tentativa e erro, a gente vai testar, testar, testar. Tem gente que acha que a gente já tem que chegar com o time titular. Tá correto, entendeu? Eu também talvez acharia isso, que o Arteta já tinha que começar a entrosar ali o time titular. Mas ele não vê dessa maneira. Então, ele é o treinador, ele que está ali no dia a dia com os jogadores. Então, ele também deve estar tentando tirar o máximo de informação de todo mundo, porque o Arteta é um grande estudioso. Tá? Ele é um cara que trabalha dia e noite. Então, ele está tentando tirar o máximo de informação possível dos jogadores ali que ele tem, para saber como é que ele vai arrumar aquele jogador, como é que ele vai armar o time quando aquele jogador estiver em campo. Então, ele está tentando tirar todas essas informações possíveis. Beleza, gente? Então, obrigado aí mais uma vez. Boa noite a todos, né? Amanhã é aquela quinta-feira. Se tiver alguma novidade amanhã, a gente traz para vocês. Valeu, obrigado e fui!